E aí pessoal, tudo bem com vocês? Lucas aqui mais uma vez e vamos hoje dar continuidade ao nosso capítulo 3 do livro O Poder do Subconsciente. Lembrando que o primeiro capítulo a gente falou bastante sobre o poder do pensamento, então vocês aí que estão acompanhando a gente já sabem que a gente está falando aqui sobre o poder do pensamento e como é que esse pensamento ele forma o seu subconsciente. Falamos também no segundo capítulo o poder da autossugestão, quando você dá uma sugestão ao seu cérebro, ao seu consciente. E essa sugestão faz com que o seu subconsciente trabalhe em cima daquela emoção, daquela sugestão que foi dada. E hoje vamos falar agora sobre o terceiro capítulo, que fala sobre o poder de operar milagres no seu subconsciente. Eu falo bastante sobre saúde e eu deixei aqui no notebook já aberto aqui para mostrar para vocês aqui alguns sentimentos relacionados a isso. E lembrando que esse livro aqui, galera, foi escrito na década de 60. Ele tem alguns exemplos aqui que são exemplos até de 1860, 1880. Lembrando que o autor desse livro criou esse livro em cima de exemplos e relatos na época que ele foi escrever esse livro. Então tem muito exemplo bem antigo, tem uma linguagem um pouco antiga aqui, porém a gente está trazendo agora para a nossa atualidade. Isso aqui foi um segredo que ficou guardado durante muito tempo. Como eu disse para você, que esse livro vai trazer bastante exemplos sobre finanças, sobre saúde, sobre profissionalismo. E como eu falei para vocês no capítulo 1, se eu não me engano, esse livro aqui vai trazer muito exemplo de vida, exemplo sobre como ter uma boa saúde, como ter uma boa vida financeira. Hoje a gente está no capítulo 3 falando sobre saúde. E como é que a gente começa falando sobre esse assunto? A gente já falou aqui no capítulo 1, no capítulo 2 sobre o poder do pensamento positivo, pensamento negativo. Porém, sobre a saúde, como é que você pode trabalhar a sua vida em cima da saúde para que você tenha uma boa saúde? Todos nós sabemos que a gente dorme não apenas para descansar, mas quando nós estamos dormindo, o nosso corpo ele entra numa fase de regeneração. É onde o seu subconsciente, a sua mente, o seu cérebro começa a trabalhar, as suas células. Automaticamente, quando você está dormindo, é mais para você restabelecer a sua saúde física e sua saúde mental. Não é apenas para descanso. Descanso, se você pegar uma tarde e você apenas deitar em algum lugar confortável, algum lugar de boa, você está num dia de lazer, você consegue descansar a sua mente, você consegue descansar, você consegue ficar ali 3, 4 horas relaxando e levantar descansado. Porém, isso não vai fazer você restaurar aquilo que precisa ser restaurado no seu corpo todo final do dia. Todos nós temos uma tabela de sono, que se você entrar no Google, você consegue acompanhar essa tabela facilmente, que todos nós temos um horário adequado para dormir. E o mínimo para você poder dormir, para você restaurar tudo aquele problema que você tem no seu corpo, são de 7 horas, de 7 a 9 horas. Claro que tem gente que dorme 6 horas, 5 horas e meia devido à correria. A pessoa acorda descansada. É extremamente importante a pessoa dormir no mínimo 7 horas, para que ele possa ter a certeza que o seu subconsciente restabeleceu ali o seu organismo e suas funções vitais. E vendo isso, a gente começa a perceber, a gente começa a se perguntar o que o poder do subconsciente pode nos ajudar em relação à saúde. Lembrando que nós dormimos para restabelecer nossa saúde física, e lembrando no capítulo 1 que a gente tem um grande poder, que é o poder do pensamento positivo e negativo, e recapitulando o capítulo 2 sobre a autossugestão que você manda para o seu cérebro todos os dias, nós sabemos que quando nós dormimos, quando nós deitamos em nossa cama, a gente tem aquela turbulência de pensamentos sobre o nosso dia, pensamentos ruins, pensamentos bons, enfim, todos aqueles tipos de pensamento antes de você dormir que você leva para sua cama, são pensamentos que vão ajudar você a ter um sono melhor ou vão atrapalhar você a ter sono melhor. Você já conheceu pessoas que estão morrendo de sono e deitam na cama e elas perdem o sono? E elas tratam isso como insônia? Na verdade, não é apenas a insônia. É quando essa pessoa vai para a cama com muitas preocupações, muita ansiedade, muitas lembranças depressivas. Essa pessoa acaba perdendo o seu sono porque ela não para a mente dela, não acalma a mente dela. E uma vez que você está indo para a cama dormir e você está com esses pensamentos às vezes destrutivos, pensamentos de negativos, pensamentos de raiva, de rancor, de angústia, você acaba afetando o seu sono. E afetando o seu sono, você acaba afetando a sua saúde. Não tem possibilidade nenhuma de você ter uma saúde boa se você não tem um bom sono. Se você não deita na sua cama, se você não consegue se desligar do mundo na sua cama ali 20 minutos, 30 minutos antes de você dormir. Impossível você ter uma saúde boa. E esse livro traz como exemplo para nós sobre a importância da autoafirmação, da autossugestão para o seu subconsciente quando você tem algum problema de saúde. Todos os problemas de saúde que nós temos está relacionado ao nosso campo emocional. É claro que você pode ficar gripado porque você tomou uma chuva gelada,
É claro que você pode ficar com a voz rouco ou com dor de garganta por ter tomado algo gelado, com o corpo quente. Essas coisas são normais. Porém, o seu subconsciente, trabalhando de uma forma errada, trabalhando em cima de pensamentos destrutíveis, o seu subconsciente tem a capacidade de criar uma doença, que essa doença pode atrapalhar muito a sua vida. Deixei até aqui, eu vou ler para vocês aqui rapidinho sobre algumas emoções e eu vou colocar essas imagens no grupo para vocês poderem compartilhar com amigos de vocês, para vocês poderem entender sobre isso. Quando você tem, por exemplo, emoção de medo de perder alguma coisa, medo de fazer alguma coisa, medo de ser de se transformar em alguma coisa que você não queria se transformar, você afeta diretamente seus rins. As pessoas que têm problemas de rins está relacionado com medo. Pessoas que têm estresse, alto estresse, elas desenvolvem problemas de coração. São pessoas que vão ter problema de arritmia, são pessoas mais suscetíveis a terem um infarto. Pessoas com problemas de angústia, aquelas pessoas que vivem angustiada, que não conseguem acalmar a sua mente, ela vai desenvolver um grande problema no estômago dela. Então são as pessoas que acabam contraindo uma úlcera, contraindo dor de estômago, vive tomando remédio para o estômago. Isso é relacionado à angústia que ela carrega no dia a dia e principalmente na hora dela ir dormir. A tristeza, que afeta totalmente os pulmões, pessoas com muito problema de pulmão, a pessoa que pega uma pneumonia em fora de época, uma pessoa que pega uma doença mais grave pulmonar fora de época, ela não estava gripada, não teve nenhum problema. Isso está relacionado à tristeza, uma tristeza muito grande que ela carrega dentro dela. E conforme o tempo, se ela não trabalhar a mente dela, se ela não começar a reverter esses pensamentos, vai se transformar em um problema de saúde no futuro. Isso é inevitável. E temos por último ali tal que não pode faltar a raiva. A raiva, ela é campeã de afetar o fígado. As pessoas que bebem, muitas pessoas costumam comentar, a pessoa bebeu muito, pegou uma cirrose, pegou um problema de fígado por beber muito. E não é porque ela bebe muito que ela desenvolveu a cirrose e o fígado. É também pela raiva que ela tem, porque todas as pessoas que bebem, que se alcoolizam, o primeiro sentimento que elas têm são raiva delas mesmas. São aquelas pessoas que vão pro bar, que brigam, que arrumam confusão em casa, que briga com todo mundo dentro de casa. Ela carrega uma raiva muito grande dentro dela. E isso vai afetar o fígado dela uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde. Lembrando, pessoal, que essa tabela aqui de emoções são as doenças que eu falei, que não são doenças que você nasceu hereditário, ou alguma doença que realmente você contraiu porque você teve algum problema e afetou esse órgão seu. Eu estou dizendo que esse sentimento acaba gerando esse tipo de doença em pessoas saudáveis, pessoas que estavam aí esses dias mesmo com nós sem se queixar de nenhum problema de saúde, e do nada ela se acomete a um problema de saúde dessa. E quando você vai ver a fundo, você vê que está totalmente relacionado à emoção. E o que está relacionado à emoção? O seu subconsciente. Porque o subconsciente trabalha em cima das informações que o consciente alimenta ele todos os dias, e ele acaba gerando emoções em cima desses pensamentos, e essas emoções acabam conduzindo a sua saúde, você querendo ou não. Vou cortar esse vídeo aqui agora, galera, para não ficar muito comprido como os outros vídeos, como vocês já conhecem. Corre lá para o segundo vídeo para a gente continuar esse assunto, e eu vou estar falando um pouco mais sobre sentimentos e problemas de saúde. Como é que a gente converte isso? Porque tem como converter, é muito fácil converter, e eu vou ensinar para você no próximo vídeo. Valeu!